Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que é que os Estados Unidos da América querem fazer da América Latina? Donald Trump reforçou o destacamento militar nas Caraíbas e declarou que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado encerrado, mas diz que tudo isso não significa que se prepara para atacar o país. Os Estados Unidos têm estado particularmente empenhados na América Latina. Donald Trump ameaçou impor uma taxa de 50% de todas as importações do Brasil para defender Jair Bolsonaro. Aplicou sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por este ter criticado as ações militares no Caribe, supostamente contra o narcotráfico. Deslocou soldados para a fronteira com o México e revogou o visto de vários políticos mexicanos e fez depender das eleições intercalares na Argentina o resgate financeiro do país. Mais recentemente, os Estados Unidos concentraram meios militares ao largo da Venezuela com o alívio da campanha contra o tráfico de droga e deram vários sinais de sua disposição em acabar com o regime comunista de Nicolás Maduro e apoiaram o candidato Nasri Asfura à presidência das Honduras numa tentativa de interferência na política interna a ponto de acusar as autoridades do país de tentarem manipular os votos. Num gesto de total incoerência, o presidente dos Estados Unidos da América libertou esta semana o antigo presidente hondurenho, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico pela justiça norte-americana e que cumpria uma pena de prisão de 45 anos de cadeia. Com esta lógica de punir os rivais e críticos e de recompensar os aliados e dóceis, o que é que os Estados Unidos pretendem na América Latina? O convidado deste episódio é Andrés Malamud, nascido na Argentina, investigador em ciência política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Andrés Malamud, obrigado por ter aceitado este convite e ter voltado ao P24 para falar sobre a sua América Latina. Qual é a intenção, de facto, dos Estados Unidos na Venezuela, ou deslocar para ali todos aqueles meios? É o petróleo que justifica uma eventual intervenção militar? O apoio a um golpe de Estado? É a vontade feroz de derrubar Maduro? O que é que leva Trump a querer navegar até à Venezuela? Olá, Amílcar. Não há uma única motivação. Dentro do governo dos Estados Unidos não há acordo relativamente ao objetivo final. Mas eu posso antecipar 3 posições. A do Marco Rubio, secretário de Estado, que é mudança de regime. É virar democrática a Venezuela e depois a ilha de Cuba. Porque Marco Rubio é um latino e tem uma audiência importante, ele é da Flórida, que pode pavimentar o seu caminho à presidência dos Estados Unidos. Em frente do Marco Rubio está um setor mais pragmático, liderado, visivelmente ou não, pelo J.D. Vance, o vice-presidente, que também tem aspirações presidenciais. E, portanto, se Venezuela e Cuba virarem democráticas, não é bom para ele, porque é bom para Rubio, é bom para o competidor. Finalmente está o próprio Trump. O que J.D. Vance diz é que não podem arriscar outro Iraque. Quer dizer que derrubam o regime e o que segue não é a democracia, é o caos. O Trump não está fixado nem com a democracia, nem com o autoritarismo, nem a favor, nem contra. Está fixado aos negócios. E os negócios na Venezuela estão, pensam alguns, relacionados com o petróleo. Mas o petróleo da Venezuela é pesado, é caro. E a Venezuela tem 17% das reservas mundiais, mas apenas 1% da produção. Portanto, não é um negócio iminente, é um negócio que requer investimento e paciência. E o Trump não está virado para a paciência. Portanto, ele pode ter colocado os olhos noutro tipo de riqueza natural. Terras raras, ouro. O ouro, o ano passado, virou o principal produto exportável de vários países da América Latina. A mineria ilegal de ouro, por cima da droga. Portanto, aqueles que ficam fixados apenas na droga e no petróleo na América Latina estão a perder as grandes inovações que estão a dar-se na mineria, ouro e terras raras. Então temos 3 posições e não são coincidentes, não são concordantes, em muitos casos são até discordantes. Se querem mudança de regime, Marco Rubio sim, ou se querem, aliás, um aliado para fazer negócios, esta seria a vertente mais do lado do presidente e do vice, mas o presidente não fecha portas alternativas. Aumenta a pressão, cria fissuras no regime e depois escolhe entre as oportunidades que surgem. Não há um end state na cabeça do Trump. É aproveitar a oportunidade conforme ela aparece.
Sim, é interessante tentar olhar para tudo o que se passa na América Latina à luz dessa dicotomia entre, por um lado, recompensar os aliados, por outro lado, pressionar e punir os críticos e olhar para isto em função de eventuais candidaturas às próximas eleições. Portanto, o Andrés Malamud já está a dar por adquirido que Cuba é o regime a depor a seguir. Aqui neste caso já não é por terras raras, aqui será mais a linha Rubio a funcionar. Mas isso também não é contraditório com aquelas lógicas todas do America First e do MAGA? É, por isso é que não é Trump que está investido neste objetivo. O objetivo de Trump não é a mudança de regime. A mudança de regime pode ser um instrumento para conseguir outros objetivos. E o Milcar falava em aliados, apoiar os aliados. Na realidade, Trump apoia amigos, não aliados. Porque não apoia a Europa, não apoia o Canadá, não apoia o México, mas apoia Milei, não por Milei ser argentino. E agora apoia um candidato particular nas Honduras. Outra vez, diz, eu apoio este candidato se ganhar, se ele perder não apoio nada. É muito claro que aqui a relação é pessoal. Não é o interesse nacional, o interesse do governo dos Estados Unidos que define a política externa dos Estados Unidos. Mas aqui temos, outra vez, esta disidência, discordância interna, e mencionábamos a Venezuela e Cuba. O terceiro país em linha é a Nicarágua. São os 3 países latino-americanos que estão alinhados no eixo do mal, no eixo das ditaduras, que não apenas são regimes antidemocráticos, mas, sobretudo, são aliados das potências que Estados Unidos quer mandar embora, da China, da Rússia, do Irão. E aqui vem o que alguns chamam a nova doutrina Monroe. James Monroe foi um presidente dos Estados Unidos que, em 1823, há 200 anos, declarou América para os americanos. E ele pretendia fundamentalmente que a França não apoiasse a Espanha na reconquista das suas colônias que estavam a se independizar. Durante um tempo, fundamentalmente com a presidência de Obama e com John Kerry como secretário de Estado, a doutrina Monroe foi desautorizada. Disseram, acabou aqui. A partir de agora, o quintal, não falaram dessa maneira, mas a América Latina tem autonomia, não tem interferência dos Estados Unidos. Não haverá mais invasões nem golpes de Estado. O Trump agora renova a doutrina Monroe, porque está a ver o mundo em termos de esferas de influência. A Ucrânia é russa, Taiwan é chinês e a Venezuela é americana, dos Estados Unidos da América. E o mais interessante, pouco falado no debate público, é que a China e a Rússia concordam. E, portanto, o que está acontecendo na Venezuela pode ser visto também como uma retirada estratégica da Rússia e da China, que dizem que apoiam Maduro, mas não apoiam, porque eles esperam em troca por parte dos Estados Unidos um apoio no seu quintal, nos seus quintais, que os Estados Unidos está a ser muito evidente em declarar. Ou retirar-se da Ucrânia, não apenas abandonando-a, mas traindo-a. No nosso último podcast sobre a Argentina, o Andrés tinha dito precisamente que a intenção dos Estados Unidos ao resgatar Javier Milei estava relacionada com a tentativa de evitar a influência chinesa. No fundo, ao falar desta nova versão da doutrina Monroe, o Andrés está a dizer que os Estados Unidos olham para este novo quintal, como fazia na década de 70, exatamente da mesma maneira, para tentar controlá-lo do princípio ao fim, neste caso já não para evitar a permanência e a interferência das potências europeias, mas para afastar de vez a China, sobretudo, deste cenário, é isso? Sim, mas com a China não há competição geopolítica, é geoeconômica. Porque a China na América Latina não traz navios, não traz carros armados, não traz soldados. A Rússia traz. A Rússia vende armamento, equipamento à Venezuela e tem navios militares de vez em quando navegando nas Caraíbas. Por isso é importante destacar esta informação que vem do dentro do exílio venezuelano na Flórida. Informação de que a Rússia estaria a colaborar com os Estados Unidos através dos seus vínculos com o regime venezuelano, coisa, por exemplo, que permitiu a extração de 4 opositores que estavam refugiados até maio deste ano na Embaixada Argentina. Eran opositores que o regime venezuelano queria capturar. E de repente esses opositores aparecem numa conferência de imprensa nos Estados Unidos com Marco Rubio, sem nunca ninguém explicar como que terá acontecido a extração. Dizem pessoas que estiveram vinculadas com alguns grupos que foi a colaboração russa na abertura de complicidades dentro do regime o que permitiu esse resgate. E isto é fundamental porque aqui o que estamos a ver é que as grandes potências concorrem, estão em competição entre si, mas não querem guerra entre si.
O que elas pretendem é negociar esferas de influência, o que é muito desagradável para a Ucrânia, por exemplo, porque cair na esfera de influência da Rússia não é uma coisa que lhe agrade, mas neste caso, para a democratização da Venezuela, é muito útil. No caso da Venezuela, há Corina Machado como eventual sucessora de Maduro e escolhida de Trump. No caso de Cuba, não há uma Corina Machado, por um lado, e por outro lado, acha que a Rússia deixará completamente cair Cuba e deixar que os Estados Unidos façam a Cuba o que estão neste momento a fazer à Venezuela? Completamente não, porque a Rússia tem grandes negócios na Venezuela, fundamentalmente o ouro da bacia do Orinoco. O que a gente está a imaginar com a informação que consegue montar no quebra-cabeças e que a Rússia está a colaborar com os Estados Unidos em troca da Ucrânia, mas também para manter alguns dos seus negócios locais, econômicos e não militares na América Latina. E relativamente a Maria Corina e a dissidências em Cuba ou até em Nicarágua. Um mês atrás houve um encontro em Miami entre ex-presidentes da América Latina. 9 participaram. E participaram também 3 lideresas, 3 líderes femininas dos países que não são democráticos, Venezuela, Cuba e Nicarágua. E isto que chama a atenção. Ex-presidentes na América Latina, todos homens. Quase todos. Estava uma mulher, Laura Chinchilla, ex-presidenta da Costa Rica. Líderes da disidência nas 3 ditaduras, mulheres. Em parte porque têm iniciativa, em parte porque num caso o marido não estava em condições de assistir. Como quer que seja, há rebeldes, há dissidentes, mas em nenhum caso é tão evidente quem é que lidera como Maria Corina Machado na Venezuela, a quem o Premio Nobel facilitou o protagonismo, facilitou a visibilidade e, sobretudo, em palavras que aqueles que a defendem, a beatificou. E isto não é necessariamente bom, que a oposição se torne um movimento religioso, para o qual a líder é como virgem. A política requer negociação, e aqui está o kit da questão. Os Estados Unidos estão a negociar com Maduro. Donald Trump e Nicolás Maduro falaram ao telefone, estão em contacto permanente. Para a oposição isto é inaceitável. Não aceitam a amnistia, não aceitam a fuga, não aceitam coordinar uma transição negociada, na qual elementos do atual governo vão continuar no governo, conjuntamente com elementos da oposição. Mas, em última instância, quem vai decidir isto está na Casa Branca, não em Caracas. Andrés, para terminar, a exceção a tudo isto, aparentemente, até agora, é o Brasil. Até quando é que Inácio Lula da Silva vai conseguir resistir a uma tentativa deste género? Para já, o Lula da Silva acaba por ser o exemplo de alguém que conseguiu resistir à pressão americana, quer de Elon Musk, quer do próprio Trump. É assim, é o melhor exemplo de um líder que não se subordina ao Trump, mas também não confronta estupidamente. Não é Ursula von der Leyen, que foi assinar um acordo a campo de golfe de Trump na Escócia, e não é Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que está todo o tempo a ofender os Estados Unidos e a levar por tabela. Então a situação da Colômbia e do Brasil, que são 2 países contíguos da Venezuela, que não querem intervenção, que não querem potências extrarregionais no seu quintal, é diferente porque o Brasil perde quando os Estados Unidos intervêm na Venezuela, mas pode perder pouco se não enfrenta o Trump. A Colômbia fica pior, mas a Colômbia está muito mais envolvida com a Venezuela porque tem uma fronteira porosa pela qual os negócios ilegais passam todo o tempo. Os terroristas são os mesmos, os narcos são os mesmos. E está mais perto. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo está muito mais longe da fronteira. A afetação direta para o Brasil é em Roraima, uma zona muito longínqua dos grandes centros demográficos e econômicos. Quer dizer que Lula tem a inteligência e a distância estratégica para ser diplomático. E está a serlo. Tanto está a serlo que hoje Trump fala mais de Lula favoravelmente que de Bolsonaro. Andrés Malabuto, muito obrigado. Foi um prazer ter falado consigo. Obrigado eu. O conselheiro diplomático do Kremlin defende que há ainda muito a fazer e por isso as conversas entre Moscou e Washington vão prosseguir. A Rússia considerou inaceitáveis algumas das propostas do plano dos Estados Unidos da América para terminar com a guerra na Ucrânia. Mais de 5 horas de reunião no Kremlin, ao longo da noite de terça-feira, entre os enviados da Casa Branca e o presidente russo, Vladimir Putin, não foram suficientes para que fossem alcançados progressos significativos nas negociações de paz. Mark Rutte, secretário-geral da NATO, falando após uma reunião em Bruxelas com os chefes da diplomacia, deixou a garantia de que a Aliança Atlântica está pronta para responder a qualquer ameaça à segurança dos seus Estados-membros, respondendo, assim, diretamente às palavras ameaçadoras de Putin
na véspera. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.